Fala, meus amigos dentistas ricos ou não ricos, né? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje eu quero falar com você porque eu acredito que a odontologia ela é uma profissão que ela está ficando cada vez mais difícil, né, para prosperar. E se você está se formando agora esse ano 2026, você vai encontrar um mercado cada vez mais difícil de você ascender verticalmente na profissão, né? Ou seja, drasticamente, do que nas gerações passadas, não por uma questão somente sua, mas uma questão do sistema como um todo. E eu vou desenrolar um pouco a tese aqui numa visão mais global a respeito dessa parte educacional, não só da odontologia, mas eu acho que isso é uma coisa que acontece em toda a área da saúde. Então é como se fosse o colapso do sistema de saúde de uma maneira geral, porque obviamente, se o sistema educacional ele perece, então você vai ter profissionais piores sendo colocados no mercado de trabalho e, obviamente, você vai ter um colapso do sistema de saúde de uma maneira geral, né? Então, não é algo exclusivo da odontologia, mas é algo que nós vemos também presente em todos os cursos da área da saúde, né? E isso tem muito a ver com a maneira como o sistema educacional ele está sendo transformado, ou a maneira como as pessoas elas estão fazendo os cursos de graduação, né? Eu sou de uma época que a gente fazia o curso pré-vestibular, né, o cursinho, o terceirão, no ensino médio, para passar nos vestibulares das principais faculdades. Você escolhia as faculdades de acordo com aquelas faculdades que tinham um histórico ou uma fama de serem faculdades melhores, né? Eu sei que tem uma série de ressalvas em relação a isso, porque muitas vezes no terceirão você não tinha plena noção se a faculdade era realmente boa ou não. Seu professor meio que induzia, ele falava assim, olha, você tem que passar na USP, você tem que passar na Unesp, na Unicamp, porque, obviamente, o ensino médio, né, ou o cursinho pré-vestibular, ele fazia uma propaganda do número de pessoas que havia sido aprovada dentro da faculdade pública, né? Então, eu não sei aí se tem um pessoal aí que está me assistindo que é na faixa dos seus 35 aos 45 anos aí, ou até mais velho, né? Da geração passada também acho que viveu isso, mas era aquela questão, né? Tinha as faculdades que tinham status de serem faculdades difíceis de se entrar, porque eram faculdades muito boas, né? Então você tinha lá Unicamp, Unesp, USP, o ITA, que ainda tem essa fama, né, de ser uma faculdade um instituto muito difícil de você entrar. Então você ficava conhecido assim, tal pessoa passou no ITA, tal pessoa passou em medicina na FUVEST, né, que é o vestibular da USP e tal. Então tinha muito essa questão de um status para você passar numa faculdade pública e você tinha um mérito, né, por passar numa faculdade como essa. Então isso, de certa forma, fazia com que o aluno ele estudasse mais, fazia com que o aluno ele quisesse ter esse desejo genuíno, né, de entrar numa faculdade, e assim você acabava selecionando naturalmente alunos melhores, que valorizavam mais, porque quando você entra numa faculdade, porque você estudou muito, porque você deu sangue, você tende a valorizar mais aquele ato, né? Então eu sou dessa época que tinha muito essa questão do vestibular. E ao meu ver, o Brasil hoje ele vive um momento muito politizado, né? Então, não é que hoje a USP, a Unicamp, essas instituições, elas deixaram de serem instituições referências. Elas ainda são, mas eu acredito que hoje muitas pessoas, muitos alunos, eles acabam nem tentando ou não entrando numa faculdade pública e eles vão até diretamente para uma faculdade particular por um viés político. Só para você analisar sobre uma perspectiva dos motivos pelos quais tem muitos alunos que já vão para a faculdade particular direto, tá? Muitos pais desses alunos que estão hoje cursando vestibular, eles não querem que os seus filhos entrem numa faculdade pública, porque muitas faculdades públicas assumiram um discurso político dentro dos seus programas de formação. Obviamente isso acaba tendo mais influência em alguns cursos de vieses mais ideológicos, né, onde se discute mais ideologia
do ponto de vista governamental, etc., mas também não é uma coisa que a área da saúde ela está isenta. E esse preconceito, né, que muitas vezes acomete a faculdade pública hoje em dia, faz com que muitas vezes os alunos eles nem queiram, ou sejam induzidos pelos próprios pais ou pela família a não entrar numa faculdade pública, justamente por acreditarem que já existe um certo viés ideológico dentro da faculdade. Então o que eu quero dizer é que a faculdade pública ela perdeu um pouco daquele status que ela tinha mais ou menos na minha época. Então pra gente realmente era uma questão de muito até honra, né? Eu preciso passar numa faculdade pública, numa faculdade estadual, uma faculdade federal, porque senão eu não vou ser um bom profissional, um profissional bem-sucedido, né? E hoje em dia eu vejo que isso mudou um pouco, né? Mudou por essa questão do viés político, ideológico, que está presente em algumas faculdades estaduais e faculdades federais, porque, como eu disse, o Brasil se tornou muito politizado. Então, muito do funcionarismo público acaba assumindo um teor político e que acaba transferindo esse teor, essas ideologias para dentro dos programas de graduação. E muitas vezes os pais, as famílias dos estudantes que estão entrando no curso de graduação acabam falando assim, olha, eu prefiro que meu filho não vá para uma faculdade onde vai ser transferindo um ideal político, então eu prefiro que ele vá diretamente para uma faculdade particular, que eu sei que lá vai ter um certo controle em relação a esse nível de educação. Então, eu acredito que a faculdade estadual ela acabou perdendo um pouco disso, só que como um sistema, de uma maneira geral, acaba que a faculdade ela é menos valorizada. Porque pensa comigo, se você tem um desejo muito grande de entrar numa faculdade ou numa universidade e ela é muito concorrida, você dá o sangue para entrar lá, quando você entra, você acaba valorizando mais porque você fez por merecer. Agora, quando todo o ensino da graduação ele acaba se tornando um grande negócio, você tem alguns problemas na formação. E isso não só acontece no curso da estadual, da federal, mas também acontece no curso da particular, porque é um problema como um todo. A educação virou um grande comércio, né? Onde os professores em si eles acabam não tendo uma remuneração tão interessante. E muitas vezes o crivo ou critério que faz com que um professor ele seja contratado para um curso de graduação não é exatamente uma boa capacidade técnica operatória ou capacidade resolutiva de problemas de saúde, né? Na prática clínica. Muitas vezes o professor que ele adentra um curso de graduação, que ele se torna um professor da graduação, é um professor que tem um currículo de publicações, porque a nota das faculdades, ela recebe uma nota melhor, muitas vezes pela quantidade, pela qualidade de publicações científicas. Então, nem sempre o pesquisador que faz uma excelente contribuição científica, ele é o profissional com muita qualidade técnica, né? Eu até falei isso em outros vídeos. Então, nós temos esse descompasso. Às vezes um corpo docente que é muito científico, que produz muita literatura, mas que na prática ele não executa tanto. Então você tem um problema de formação, depois você tem um viés do interesse do professor, que ele pode até falar o seguinte, olha, eu não vou ensinar tudo para esse aluno, porque como eu não sou bem remunerado aqui, é preferível que esse aluno ele tenha a sua graduação e depois da graduação ele venha fazer uma pós-graduação ou um curso de imersão, alguma coisa comigo fora do ambiente da graduação, porque assim eu recebo mais do que como um simples funcionário dentro da instituição. Então tem toda essa questão do sistema de uma maneira geral, que tem formado profissionais mais rasos, tem a questão da motivação própria, do próprio aluno, né? De ele não dar a devida valorização, ou entender que o diploma da graduação ele nada mais é do que um status social, né, para que você seja valorizado de uma certa forma pela sociedade, porque agora você tem um título de doutor, né? Tem uma série de ressalvas também em relação a esse título de doutor, mas coloquialmente vamos dizer assim que ainda se assume muito disso, né? O fato de você ter um diploma de graduação de medicina, de odontologia, de direito, então você já sai como doutor, né? Então tem ressalvas sim, porque eu sei que na prática, se você for analisar ao pé da letra, o correto é que quem receba o título de doutor seja quem fez o doutorado, né? Mas coloquialmente, na sociedade de uma maneira geral, você vai ver que ainda você vai no consultório odontológico, a pessoa ela não tem necessariamente um doutorado, mas você falou, doutor, tudo bem? Né? Então, ainda se usa essa terminologia e talvez muito da motivação dos alunos, das famílias inclusive, seja
formar os alunos para que eles tenham, de repente, um status social, algo nesse sentido, né? E isso que eu nem entrei no detalhe de muitas pesquisas científicas, elas não serem confiáveis. Porque até mesmo as publicações científicas que passam por grupo de revisores e os periódicos, né, que muitas vezes são aclamados e que elevam as notas das instituições, também tem os seus vieses de interesse, muito de pesquisas encomendadas, até professores que são chefes de departamento de pesquisa. Outro dia eu fiz um vídeo aqui falando sobre como que é a questão do meio acadêmico, né, que é muito sujo do ponto de vista assim, de interesses pessoais envolvidos ali no meio acadêmico, etc. E nas publicações também não é totalmente isento, né? Eu sei de histórias de pesquisas manipuladas, de pesquisas que foram encomendadas, enfim. Não vou entrar muito em detalhes porque isso se tornaria um grande escândalo, também não quero acusar ninguém porque não tem provas. Mas vocês sabem do que eu estou falando e quem está aí mais no meio acadêmico já teve um contato, sabe muito bem como funciona. Então, se você for analisar isso, também não é nada bom. Tá? No final das contas, todo esse sistema, ele acaba privilegiando várias partes que estão envolvidas no sistema, no seu interesse pessoal, mas para o egresso, para o aluno, para o profissional recém-formado, acaba se tornando muito ruim, sabe? Porque você se forma com conhecimento mais raso, um conhecimento aquém da necessidade que o mercado exige para que você seja bem-sucedido. Então, eu sempre considero que o maior fator de diferenciação para o profissional que se forma hoje é a sua capacidade de ativação, a sua capacidade de, por conta própria, buscar o conhecimento através da internet, através mesmo da sua própria capacidade de pesquisa. Porque hoje nós temos acesso a muito conhecimento, mas você tem que ter essa ativação, né? Seja através de livros, usando a inteligência artificial da maneira correta, fazendo uma análise mais crítica, mas eu acredito que hoje o profissional ele precisa disso para ele se destacar. E é um momento desafiador, como eu disse, porque ao mesmo tempo que você tem todo esse acesso à informação, você também tem muitas distrações, muitas coisas que tiram todo o seu foco de atenção e fazem com que você não performe. Então, toda essa tese aqui, ela vem para explicar mais ou menos o momento que nós vivemos hoje. E o que, ao meu ver, é necessário para que você seja um profissional de serviço excepcional. Tá? Eu sei que parece um pouco desanimador em um primeiro momento, mas entenda o seguinte: todas as vezes que nós temos um problema, e quanto maior é o problema que nós temos, maior a possibilidade de você gerar valor. Porque não é possível gerar valor em um mundo perfeito. Porque o mundo já é perfeito. Se ele é perfeito, não tem nada para resolver. Como que você vai se fazer alguma coisa muito valorizada se não há problema nenhum, né? Então, o fato de nós termos um momento desafiador, difícil, com tantos problemas, também é um motivo ou uma maneira de você empreender e resolver esse problema gerando valor. E quando você tem um valor alto o suficiente, naturalmente você acaba lucrando porque você gera valor às pessoas. Então, ao mesmo tempo que é desafiador, ele é uma grande possibilidade, mas é importante que o profissional atualizado hoje, ele tem essa capacidade de ativação, ele faz as coisas e ele tem disposição de resolver os problemas por conta própria ou de correr atrás por conta própria. Então, se você está aí na graduação e você fica esperando as coisas acontecerem, tem muito curso de graduação que saiu de férias em novembro, final de novembro ali, e vai voltar agora só depois do carnaval, final de fevereiro, começo de março. Você já imaginou você ficar dezembro, janeiro e fevereiro, 3 meses sem fazer nada? Sem correr atrás, só porque não está tendo aula, então você está lá, tá? Emenda férias, com carnaval, etc. E você não se desenvolve nada por conta própria. Esse tipo de profissional que faz só o que é mandado segundo o script, ele não vai conseguir uma alta diferenciação. E é aí que você vai perecer, porque fora todo esse problema do sistema da formação, quando você cai no mercado de trabalho, você cai no mercado que tem clínicas mercantilistas, pessoas que mercantilizam odontologia que nem ao menos são dentistas, então cria um sistema cujo único objetivo é vender, baixar o mínimo
possível o custo com o material e, obviamente, quem é do dia a dia clínico sabe que sem alguns materiais, sem um investimento em algumas coisas que muitas vezes não são percebidas pelo paciente, tá? Mas são de fundamental importância para entregar um bom trabalho. Sem esse investimento você não consegue entregar um trabalho de uma boa qualidade. Então, hoje tem muitas clínicas mercantilistas que investem somente naquilo que é percebido pelo cliente. Talvez uma arquitetura, uma água com gás numa garrafa de vidro, você coloca lá um time de vendas que fica vendendo pra caramba o procedimento, empurrando o procedimento, mas no quesito técnico há pouco investimento em material, pouco investimento em condições para executar um bom procedimento. Então o que nós vemos hoje é muitas clínicas mercantilistas, dificuldade na formação, vieses de interesses e sistemas educacionais que têm por interesses coisas que nem sempre vão priorizar a promoção de saúde de uma maneira geral. Então o que nós vemos é todo esse contexto e eu queria saber de você aí que está acompanhando o canal, o que você acha de tudo isso, se você compartilha, corrobora com essa minha opinião ou não e qual a sua sugestão, o que você aconselha aí para quem está se formando esse ano na graduação, tá bom? Se você gosta desses vídeos, se você está gostando dos conteúdos aqui que eu trago nesse canal, considere se inscrever aqui ou fazer um comentário, isso me ajuda a manter uma rotina aqui de compartilhamento de conteúdo. E se você também não conhece os nossos programas de cursos de graduação, de pós-graduação, cursos de formação e imersão, considere também entrar em contato aqui com o nosso time no telefone 43 99170 1198 para saber um pouco mais sobre como podemos ajudar você a passar por todos esses desafios sistêmicos que nós vemos atualmente na odontologia. Tá bom? Ficamos por aqui. Forte abraço, valeu!